Fala pra mim, você já pensou em investir em um fundo de investimento? Para ficar mais claro como funciona esse tipo de aplicação financeira, convidei o professor e consultor de empresas Eduardo Contani para esclarecer tudo o que você precisa saber antes de começar a investir. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Tudo ótimo. Prazer te receber aqui, viu? Prazer também. O Eduardo é professor, gente. Eu falei para ele assim, quando ele chegou, eu falei, Eduardo, eu sou leiga, não falei, Eduardo? Sim, não sim. entendo nada desse negócio de investimento, de juro, o que vale a pena, o que não vale, então você vai explicar tudinho aí pra gente, Eduardo. Tá com essa missão aí. Vou tirar alguns mitos aí com relação a fundos. Ah, por favor. O que é o fundo de investimento? Bom, o fundo de investimento nada mais é que um conjunto, um condomínio de investidores que têm o mesmo objetivo. Tem investidores que querem, eu quero ganhar um pouco mais que a poupança, seria a renda fixa. Quero ganhar com ações, ou quero ganhar no mercado imobiliário, então tem o fundo de investimento imobiliário. Tem 6, 7 diferentes tipos de fundos que podem atender a diferentes aplicações e investidores. É como se fosse o sistema de um condomínio. Exatamente. É um condomínio em que você coloca o seu dinheiro lá, você tem uma parcela desse condomínio, No próprio condomínio que nós temos aí, vamos ver, apartamentos. Você pode ter um apartamento, você pode ter 2, você pode ter 10 apartamentos, e você coloca esse dinheiro e, ao longo do tempo, você vai recebendo. Se for um fundo que tem esse objetivo, você está recebendo alguns dividendos ou algum dinheiro em troca. E no final você pode resgatar tudo também. Tá, e nisso a gente vai ter uma pessoa que administra, um administrador do nosso dinheiro, no caso. Exatamente. Normalmente tem o administrador do fundo, são assets, que a gente chama de grandes bancos. Então os bancos têm um CNPJ diferente para administrar fundo. Então cada fundo tem um CNPJ diferente. Então esses fundos aí têm a possibilidade de colocar o seu dinheiro em renda fixa, se for um fundo específico de renda fixa, e em renda variável, se for um fundo de renda variável. Você falou de banco. Fundo de investimento só dá para fazer através de algum banco? Não. Banco, assim, eu recomendo, para quem não tem ainda muita familiaridade, ou só falar, a única aplicação que eu conheço é poupança ou imóveis. Eu só invisto em imóveis e poupança e eu não sei mais nada. Eu recomendo justamente procurar os bancos, os grandes bancos, porque eles têm uma área de investimentos bem consolidadas, tem consultores que podem dar dicas, mas também dá para investir em corretoras independentes. Tem corretoras distribuidoras que têm esses fundos disponíveis também. Mas eu já ouvi falar assim, eu não vou investir em fundo de investimento, porque e se o banco quebra? Perfeito. Pode acontecer? Pode acontecer. Antigamente contava com o FGC que garantia também essa aplicação. E ultimamente não. Você tem algumas aplicações financeiras, por exemplo, LCI, LCA, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que também são isentas, igual a poupança de imposto de renda, não são fundos, são letras, mas eles são garantidos pelo FGC. Então, se por acaso você tiver aí até 250 mil reais, se o banco quebrar, é garantido. Entendi. Então, para pequenas aplicações, as LCIs, LCAs e poupança servem, mas os fundos também podem ser uma alternativa. De qualquer forma, tem que tomar cuidado na hora de escolher aonde você vai fazer esse Exatamente. investimento, se é um banco consolidado, etc. Exatamente. Então, tem os grandes bancos estão aí sempre, toda semana, ou todo trimestre eles divulgam lá resultados de lucro, de grandes potenciais aí de resultado, e eles continuam bem sólidos aqui no Brasil. Então, você tem o Banco Central que garante essa regulação dos bancos. Então, a cautela, para quem vai investir em fundos, seria começar justamente com esse portfólio aí, buscar esses grandes bancos para investimentos. Legal. Rende mais o fundo de investimento que a poupança, por exemplo? Esse é um cuidado que tem que se tomar. O fundo de investimento, ele tem uma taxa de administração. Pode ter duas coisas, pode ter taxa de administração e pode ter taxa de performance. A taxa de administração é aquilo lá. Todo ano, o banco ou a administradora do fundo vai recolher 1%, 2%.
E recolhe, independente do resultado do fundo. O fundo pode ter ido bem, pode ter ido mal, ele vai recolher isso. Agora, e tem a taxa de performance. Então, tem alguns fundos que falam assim, ó, eu tenho que bater o Ibovespa, né, aquele índice de ações do mercado. Eu tenho que bater, o Ibovespa deu 20% esse ano. Então, se esse fundo de ações bater o Ibovespa, ele também pode tirar uma taxa de performance aí que é por volta de 20%, mas aí tem o regulamento de cada fundo. Sempre quando a gente olha um fundo, é sempre bom a gente se cercar de alguns cuidados, né? A gente procurar consultores, né? Ou às vezes independente, um amigo que investe, e ler bastante. Na leitura tem lá um campo, eu sempre falo, tem uma cláusula lá do fundo que é assim, fatores de risco. O que pode acontecer? Então, ele vai te dar rentabilidade, que são os ganhos, né, que você vai ter no final, mas tem lá uma seçãozinha que ele fala sobre fator de risco, o que ele pode investir, no que ele não pode, o que acontece se ele quebrar e se não quebrar. Agora, Eduardo, eu acho que muitos brasileiros que têm um dinheirinho guardado, agora nessa situação que o país está pensando em fazer alguma coisa com esse dinheiro para não ficar dependendo, de repente, de ser um funcionário registrado em carteira, enfim, né? Quer se tornar um autônomo aí. O que você indicaria? O fundo de investimento é melhor que, por exemplo, investir num imóvel, comprar um imóvel, não sei? Sim, então, o fundo de investimento, ele tem a vantagem de que quando você entra nele, você adquire cotas. Então, você adquirindo cotas, quando você compra um imóvel, você tem que ir lá e comprar um imóvel, tem que pagar corretagem, tem que pagar taxa de cartório. E quando você compra um fundo de investimento imobiliário, você se torna dono de uma parcela daquele imóvel. Então, se aquele imóvel é normalmente comercial, 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, de repente você tem lá uma porção, claro, menor que um metro quadrado, mas você tem uma porçãozinha que vai rendendo de acordo com o que o administrador do fundo consegue captar com o aluguel, né, do shopping. Vamos supor, você tem um fundo de investimento de shopping, né, então você tem lá 6, 7 shoppings lá em São Paulo, você pode ser dono de uma parcelinha desse shopping. E ao longo do tempo você coloca o seu dinheiro e a cada trimestre ele vai te dando alguma rentabilidade lá. Você colocou 500, 600 reais, ele vai te pagando R$2 por trimestre. É como se ele está recebendo o aluguel lá na frente, está dividindo entre todos os cotistas. E como você é um cotista, você recebe referente à sua parte. É uma opção bacana para quem tem um dinheiro guardado. É uma opção bem interessante porque você não fica... você consegue sair mais fácil do que no imóvel, né? Se você comprar um imóvel, você não tem liquidez, que a gente chama. Se você não quiser queimar, né, o imóvel pelo valor que está... não, o pessoal está oferecendo aí com 20% de desconto, eu vou ter que né, praticamente entregar o meu imóvel. No fundo de investimento, não. Você vai lá e fala, quem está ofertando mais naquele dia? Está ofertando por R$1 a menos do que eu quero. Bom, eu vou fazer isso e eu vendo lá facilmente. Entendi. Agora, Eduardo, como que a gente faz para investir? Tem que ter um mínimo para começar a fazer um fundo de investimento? Depende muito do fundo, mas nos grandes bancos você consegue entrar em fundos de renda fixa a partir de R$50. Nossa, R$50? Com R$50 você já consegue. Claro, quanto maior a aplicação mínima, provavelmente menor é a taxa de administração do fundo e quanto menor a taxa de administração, maior a sua rentabilidade, o seu ganho. Entendi. Então, você tem que procurar aplicar. À medida que você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a investir esse dinheiro que está sobrando agora, você consegue ter aí uma possibilidade de ganhos maiores com fundos mais rentáveis. Então não tem uma regra. Eu começo com R$50 no mês seguinte. Se eu quiser não colocar nada, aí não sobrou nem R$50 no mês seguinte. Você não precisa fazer nada. Precisa. Colocou R$50, ele vai render até você resgatar ou tudo ou parcialmente, ele vai continuar rendendo. E aí se no próximo mês daí sobrou 200, eu posso colocar 200. Você pode colocar 200. E isso eu posso tirar a qualquer momento? Você pode tirar a qualquer momento e no momento da retirada, o fundo já vai e calcula o imposto que você deve, ele já faz toda a tributação, não precisa se preocupar com nada, ele vai no final, vai te dar um resultado, falar, você resgatou aqui 200, R$300 e você pode já declarar no seu imposto de renda aquele valor do imposto já tributado anteriormente.
E sobre o imposto de renda, como é que fica daí? Eu tenho que ver qual que é o horizonte de investimento, né? O prazo que você quer investir. Você quer investir no curto prazo, você quer investir no longo prazo. Entendi. A grande vantagem dos fundos de renda fixa é você ficar mais de 2 anos. Eles querem que você fique mais de 2 anos, você paga menos imposto. O governo incentiva isso. Entendi. O governo quer incentivar a poupança do Brasil. Então, provavelmente não. A regra é você paga 15% de imposto de renda depois de 2 anos. E se tirar antes? A alíquota é regressiva. Começa com 22,5%, depois vai para 20%, depois 17,5%. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar com relação à poupança é que a poupança tem a questão do aniversário, né, da caderneta. Então, se você coloca no dia 15 e no mês que vem você fala, eu quero tirar esses R$500 que eu pus, eu vou tirar no dia 10. Se você tirar no dia 10, não rendeu nada. Você perdeu. Então, no fundo, o rendimento é diário. Na poupança, o rendimento é mensal. Então, a cada mês que vai render. Então, às vezes, mesmo na poupança, é bom esperar o aniversário para poder tirar. Ai, gente, eu entendi tudo! Que coisa boa! Nada como um professor aqui para esclarecer para a gente, viu, Eduardo? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, viu, é um prazer participar. Obrigada.